Milhares de pessoas estão passando esse Dia do Trabalhador sem trabalho. Só aqui em Minas Gerais, a taxa de desemprego está em 14%, o que representa mais de 1 milhão de mineiros fora do mercado formal. A situação é ainda mais difícil para quem é idoso, para quem é jovem e para quem é mulher. Para especialistas, são os reflexos econômicos da pandemia. E a recuperação, infelizmente, deve ser lenta. Vamos ver, balança aí, vai! A Luciane tem experiência de mais de uma década como secretária. Estava há 7 anos na mesma empresa e, assim como muitos outros brasileiros, viu a vida mudar com a chegada da pandemia. Desde o começo foi difícil, né? Eu tive redução de carga de 50%, consequentemente, redução do salário. E durante o ano de 2020 foi aquela tensão, né? O medo de perder emprego. Até que em novembro aconteceu mesmo, eu perdi meu emprego. Desde então, ela tenta se recolocar no mercado de trabalho. Todos os dias eu mando currículo. Desde novembro eu mando currículo. Tive alguns retornos, participei de alguns processos, mas ainda não consegui o tão esperado sim. As consequências econômicas da pandemia atingiram de forma negativa diversos setores, mas em alguns deles o impacto foi ainda pior e determinados grupos sociais foram ainda mais afetados. Os mais velhos têm apresentado algumas taxas piores assim, de emprego formal. A juventude também é outro grupo que... Isso não só no Brasil, eles são mais afetados pela crise, né? As mulheres, e aí no caso das mulheres, por quê? Porque estão mais presentes nos segmentos justamente que estão fechando mais, esse é um aspecto. Então, elas estão muito no comércio, muito no serviço de alimentação, muito no serviço de educação, muito no serviço doméstico. Alguns dados podem ajudar a entender melhor essa questão. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, aqui em Minas Gerais, no mês de março do ano passado, na média entre admissões e desligamentos, houve um saldo negativo de 19.836 postos de trabalho. Os números negativos se repetiram no início de 2020. Em abril, com menos 98.689 vagas. E em maio, menos 38.390. Já em junho, houve um registro positivo de 291 novos postos de trabalho. E mês a mês o número foi crescendo até que em novembro as admissões começaram a cair. Em dezembro, a média voltou a ser negativa e ao longo de 2021 ficou positiva. Mas vale lembrar que esses são dados dos empregos formais. 46% aproximadamente, dependendo da forma que a gente faça essa conta, dos trabalhadores brasileiros e de Minas Gerais também, são trabalhadores que no mercado informal de trabalho, ou seja, não tem carteira assinada, não trabalham no setor público, e essas pessoas não estão nessa estatística. De acordo com o IBGE, aqui em Minas Gerais, de maio a novembro de 2020, a taxa de desocupação variou de 10,4 a 12,5, o que representa mensalmente mais de 1 milhão de mineiros nessa situação. A nossa taxa de desemprego ela está em 14%, né? Uma taxa bem alta, assim, a taxa de subutilização da força de trabalho, que é uma outra medida que junta o desemprego com a população que para de procurar porque não vai achar, com que trabalha poucas horas, horas bem aquém do que poderia, ele está quase em 30%. Então, a gente tem outros indicadores de deterioração aí do mercado de trabalho, de uma recuperação um pouco mais lenta do que só o trabalho formal. A Ana Flávia fez parte dessa estatística. Eu perdi durante a pandemia, por conta do fechamento de lojas. Foi preocupante porque eu tenho uma criança de 4 anos e somente meu esposo que trabalha, ele trabalha com aplicativo. Então, nem sempre tem uma renda muito boa. E depois de muito tentar, há 2 dias ela conseguiu a tão sonhada vaga. Quando eu recebi a mensagem, a ligação, eu feliz, porque é uma oportunidade muito boa. O desejo dela e o nosso é que você aí que está desempregado como a Luciane consiga também a vaga que vai mudar a sua vida. Pela minha experiência, né? Esses últimos meses
Tem dia que eu fico super animada, que eu vou conseguir um emprego, mas tem dia que eu não fico, bate aquele desânimo. Mas, acima de tudo, eu tenho muita fé que eu vou conseguir um emprego logo. E não só eu, como milhares pelo Brasil, pelo mundo, aqui em Belo Horizonte, que é a nossa cidade. Eu espero que essa fase passe logo. Eu desejo muita sorte e muita fé para eles, né? Porque não é fácil nessa pandemia ter um emprego.